7, 12 e 17. E eu vou começar resolvendo pela questão 7. Questão 7. Se misturarmos um recipiente de capacidade térmica desprezível 150 gramas de água a 80 graus Celsius com 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius, considerando o calor específico da água igual a 1 cal-grama Celsius e o calor de fusão do gelo como 80 cal-grama, a temperatura de equilíbrio da mistura será T. Então, quais são as informações que a gente obtém só lendo o enunciado? A gente tem a massa inicial da água, que é de 150 gramas, a temperatura inicial da água, que é de 80 graus Celsius, a massa inicial do gelo, que é de 50 gramas, e a temperatura inicial do gelo, que é 0 graus. A gente também tem o calor específico da água, que é de 1 cal-grama Celsius. E a gente tem o calor de fusão do gelo, que é de 80 cal por grama. Aí a gente vai começar colocando a água no quimacete. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser utilizar o quimacete. A gente vai usar o quimacete para a água, primeiramente. Aí a gente vai colocar aqui que é igual. A massa da água inicial é 150 gramas. Vezes o calor específico, que é 1, e vezes a temperatura. Só que aí a gente vai resolver esse T. O que é esse? Ai, ele é. O T, ele é a temperatura inicial menos a temperatura final. O que a gente tem? A temperatura inicial da água, ela é 80 graus. Então a gente coloca isso aqui. 80 graus menos a temperatura do gelo. Temperatura final, que é 0. Isso aqui é 80. Então a gente já coloca aqui na forma. A gente já pode substituir esse ΔT por 80. Agora a gente multiplica tudo isso aqui para chegar no valor de quê? O valor de quê? Que é quantas cal a água vai gastar para chegar em 0. 150 vezes 1 é 150 vezes 80. Aí a gente faz aqui um cantinho no nosso gabarito. 8 vezes 5, 40, 18, 8, 12. Que é igual a 12.000 cal. Agora a gente vai calcular o calor necessário para fundir a 50 gramas de gelo. A gente vai usar essa fórmula, que é a massa do gelo, com a temperatura para fazer a fusão, que a gente já tem todos os dados aqui. Então a gente vai fazer agora essa segunda aqui. E aí vai ficar Q igual o M, que é a massa do gelo, 50 gramas, vezes a temperatura de fusão, que é 80 cal por grama. E aí a gente coloca o 80 aqui. E agora a gente só vai multiplicar os dois. Vai ter 5 vezes 8, 40. E a gente coloca os dois zeros porque a gente está multiplicando dezenas. E aí isso aqui vai ser 4.000 cal. Isso aqui é a fusão, temperatura de fusão. Agora a gente vai ver o calor restante após a fusão. E o que a gente faz? A gente vai juntar, a gente vai subtrair, na verdade, essas duas equações. Aí vai ficar 12.000 menos 4.000. E a gente tem 8.000. 8.000 cal. Isso daqui é o que sobra, que a gente gastou. Isso aqui a gente está vendo quanto que a água gastou para chegar até zero, para chegar no equilíbrio, e quanto que o gelo gastou para chegar no equilíbrio. A gente sabe que sobrou 8.000 cal de energia, que foram o resultado disso aqui. Agora, a gente vai aquecer a água total resultante até a temperatura final. Então, primeiro a gente vai ver a massa total. Primeiro vamos fazer massa total. O que é a massa total? A gente vai pegar as nossas duas massas. A gente vai pegar a massa inicial da água, de 150 gramas, mais a massa inicial do gelo, de 50 gramas. 150
150 por 50, 200 gramas. Então a gente sabe que a massa final da nossa fusão é 200 gramas. Depois de chegar na massa final, a gente vai usar o que macete de novo, só que agora com os valores finais, porque no começo a gente usou com os valores iniciais. Então a gente vem e coloca o que macete. Aí agora, o que é o valor que está sobrando até agora? Ele é de 8.000, que é aquele valor que a gente acabou de fazer a conta para chegar nele. A massa final é de 200, o calor específico é 1, que é o calor humano, 200 vezes 1, que é o calor específico da água. E a gente vai, esse TF é a TF, na verdade, não é nem TF. Esse TF é a temperatura final, é a temperatura final que a gente veio buscar nessa questão. Então a gente tem que 8.000 é igual a 200 vezes TF. Aí a gente joga esse 200 para lá, para isolar o TF. Aí fica TF é igual a 8.000 dividido por 200. E a gente tem o quê? A gente vai cortar esses zeros. Corta. 80 dividido por 2, 40 graus Celsius. Então essa é a temperatura de equilíbrio entre 50 gramas de gelo a 0 graus e 150 gramas de água a 80 graus. Questão 12. Em um recipiente termicamente isolado, são misturados 100 gramas de água a 8 graus Celsius, com 200 gramas de água a 20 graus Celsius. A temperatura final de equilíbrio será igual a... Essa questão ela é muito parecida com a nossa outra, que a gente acabou de fazer. Então vamos começar com um esqueminha. A gente vai misturar, são 100 gramas de água, então essa daqui é a massa inicial da água, que estão a temperatura, que estão a 8 graus Celsius, então isso aqui é a temperatura inicial da água também, mais 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Então essa questão é muito parecida com a questão anterior. A gente tem aqui a nossa massa inicial da água 2, água 1, água 1. E a temperatura inicial da água 1. Então, pegando as informações da água 1 e da água 2, a gente vai jogar as duas águas na macete, né? Aí vai ficar aqui água 1 e água 2. A gente tem a massa da água 1, que é de 100 gramas, o calor, que é 1, e a temperatura. A gente não tem a temperatura final, então a gente consegue TF e põe os 8 graus, que é a temperatura inicial. Agora a gente resolve isso daqui. Aí fica G é igual a 100, porque 100 vezes 1 é 100, vezes TF menos 8, vezes 40. Porque como a gente não tem o valor de TF, a gente vai descobrir eles, não tem como a gente colocar um valor aqui. E aí agora que a gente resolveu isso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa com a água 2. Então fica que é igual a 200, que é a massa da água 2, vezes 1, que é o calor, vezes a temperatura final, que a gente não tem, menos a temperatura inicial, que é 20 graus. Então vai ficar que é igual a 200 vezes temperatura final menos 20. Agora, o que a gente faz? Agora a gente vai igualar os calores. Porque lembra que a gente tem que juntar esses dois? A gente tem que juntar água 1 com água 2. Isso aqui é água 1 e água 2. Então a gente coloca, agora a gente coloca a água 1 mais a água 2. Então o que é que isso vai ficar? Então a gente agora vai se basear nesse raciocínio. A gente vai juntar a água 1 com a água 2. Já que a gente juntou as duas misturas, a gente juntou esses dois líquidos. Então, a gente vai juntar esses dois. Aí vai ficar, a gente vai pegar os resultados dos dois que macete.
100 TF. Aí a gente pega o resultado dos dois com macete. E fica 100, abre parênteses. 100 vezes parênteses TF menos 8, de parênteses, mais 200 TF vezes TF menos 20. Fecha parênteses. A gente vai juntar essas duas águas. Só que não dá para juntar do jeito que está aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as temperaturas dos resultados das duas águas e a gente vai dar uma esparramadinha nelas. A gente vai dar uma abertura nisso aqui. Então, eu vou começar pela primeira água 1. A água 1, ela vai ficar 100 TF, que é 100 vezes TF, né? Menos 100 vezes 8. E agora a gente vai resolver o que vai resolver. Então, fica 100 vezes TF menos 800. E aqui a gente já deu uma abrida, a gente já abriu um pouco a água 1. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a água 2. Então, a água 2 vai ficar 200 TF menos 200 vezes 20. Aqui a gente consegue mandar 200 TF, porque não dá para deixar nele. Menos 200 vezes 20, a gente corta o zero. 20 vezes 2, 40, e coloca os dois arinhos que tinha faltado. Agora, a gente vai colocar isso aqui que a gente abriu, esses resultados aqui, de volta na nossa fórmula. Então, fica 100 TF menos 800 igual a 200 TF menos 4.000. Agora, a gente conseguiu organizar dessa maneira, a gente consegue finalmente chegar no nosso resultado final. E o que a gente vai fazer? A gente vai jogar esses 200 TF aqui pra frente, logo depois do 100. Então vai ficar 100 TF mais, porque esse aqui ele estava diminuindo, ele passa somando 200 TF. Esse aqui continua igual, que é 800, menos 800 é igual a 4.000. Agora, a gente vai jogar o 800 para lá. A gente está separando o CF dos números normais. Então, aqui vai ficar. A gente já pode somar, né? 100 com 200, 300. Então, vai ficar 300 TF igual a 4.000 mais 800. Isso aqui, né? 4.800. 4.800. Então, o que é que nós vamos ter no final? A gente tem 300 TF, e eu vou botar até aqui direito, vai ficar mais fácil eu não assim, que é igual a 4.800. Então, a gente só vai dividir. A gente vai dividir jogando 300 para cá. Então, TF é igual a 4.800 dividido por 300. E isso aqui é igual a gente corta os zeros, 48 dividido por 3. Vamos fazer aqui no cantinho. 4 dá 1, 3 sobra 1, desce 8, 18, 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 2, então aqui é 6. 16. Então, é 16 graus Celsius, que é a temperatura que a gente veio buscar. Então, a temperatura final da nossa mistura da água 1, que era 100 gramas de água, 8 graus Celsius, mais 200 gramas de água a 20 graus Celsius, a temperatura final dessa mistura é de 16 graus. A última questão que eu tenho para resolver é a questão 17. Em uma xícara que contém 300 ml de chá, em uma temperatura de 75 graus Celsius,
Adiciona-se 20 ml de água gelada, de uma temperatura de 5 graus Celsius. Considere que a xícara não absorva nenhuma quantidade de calor durante o esfriamento do chá e determine a temperatura de equilíbrio do sistema. Dada a densidade da água de 1 kg, litro ou 1 grama ml. Calor específico da água igual ao do chá, que é 1 cal/grama ou 4.200 joules. 1 cal, 4,2 joules. Então vamos lá, questão 17. A questão 17 ela é muito parecida com as duas questões anteriores que a gente resolveu. A gente tem que chegar no calor final. A gente tem que ver, é isso mesmo, não é? A temperatura de equilíbrio. Então a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Vamos lá. A gente tem aqui a massa do chá. A massa do chá é de quanto? 300 gramas. 300 gramas. E a temperatura do chá. Temperatura do chá. 75 graus Celsius. E a gente também tem a massa da água e a temperatura da água. A massa da água é de 20 gramas e a temperatura da água é de 5 graus. O calor, né, que a gente tem aqui. O calor sensível é igual nas anteriores, é 1 cal por grama, porque se ele não foi especificado, e a gente vai calcular em cálculos. Depois de fazer isso, a gente vai utilizar o quimacete e fazer mais ou menos a mesma coisa da questão anterior. Então vamos lá. A gente vai fazer o quimacete e a gente já vai fazer o quimacete com o nosso delta aberto, que vai ficar mais fácil de resolver. Então a gente vai fazer um quimacete para o chá e um quimacete para água. Então vamos lá. Quimacete do chá. A gente tem a massa de 300 gramas ao calor sensível de 1 vezes, abre parênteses, que seria o delta T, mas a gente já vai deixar ele aberto. A nossa temperatura final, a gente não tem ela, menos a temperatura inicial de 75 graus Celsius. Fecha isso daqui. O que isso aqui vai dar? 300, abre parênteses, TF, menos 75. Então, esse é o quimacete do chá. Agora a gente vai fazer o quimacete da água. Eu vou fazer o quimacete da água aqui do lado. Então, água, e a gente já vai jogar direto de novo. São 20 gramas de água ao, que é o calor sensível, vezes, abre parênteses, temperatura final a gente não tem, temperatura inicial de 5 graus, fecha. Mais uma vez, só vamos terminar isso aqui direto. E aí vai ficar 20, abre parênteses, TF, menos 5. Fecha parênteses. Agora, a gente vai fazer mesmo passo a passo assim. É o chá mais a água. Porque isso que a gente está fazendo? A gente está misturando o chá com água. Então é chá mais água. E aí o que isso vai ficar? Vai ficar 300, abre TF, menos 75, fecha, mais 20, abre TF, menos 5, fecha. E agora a gente vai abrir de novo. A gente vai abrir isso aqui e vamos abrir isso daqui. Agora, vamos da última vez. A gente abriu um de cada vez. Como eu estou mais familiarizada, eu já vou abrir isso aqui direto no cálculo. Então o que a gente faz? A gente distribui praticamente, só distribui esse 300 aqui pra dentro, tipo chuveirinho. Aí vai ficar 300 TF menos 300 vezes 75. Mais, aí de cá. Vamos resolver um lado e depois resolver o outro, para não ficar tão confuso. Então vamos lá. Então vai ser 300 CF menos 300 vezes 75. Eu vou jogar na calculadora que é mais direto. Ah não, mas essa continha é legal de fazer, então eu vou fazer no 4. Então vamos lá. 375. 7 vezes 3, 21, 22.500. E aqui embaixo a gente vai juntar os TF junto dos números. Então vai ficar 300 TF mais
20 TF é igual a 22.500 mais 100. A gente tem então 320 TF. 320 TF é igual a 22.600. Então, TF é igual a 22.600 dividido por 320, que é igual, vejamos na calculadora, 22.600 dividido por 320, 70,625. Então, isso aqui vai ser aproximadamente. Então, a gente tem. Esse é o valor exato. Então, a gente tem aproximadamente 70,6 graus Celsius. Essa é a temperatura final do chá. E é isso. Essa é a resolução das questões 7, 12 e 17. Todos envolvendo a temperatura final. E essa é a temperatura final da questão 17.